Oi, gente. Até que enfim vou conseguir gravar nossa aulinha, hein? Ó, resolvi mandar hoje mesmo. Sei que é feriado, mas para a gente não ficar atrasado no conteúdo. Então, como hoje é feriado, vocês aproveitam, dão uma olhadinha na aula que seria da semana passada, tá bom? Vou tentar explicar direitinho para ver se vocês conseguem compreender o que eu iria explicar na aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, na próxima aula a gente tira essas dúvidas, tá bom? Então, o conteúdo que eu preparei para vocês para a aula do dia 26, a gente vai falar um pouquinho de corte, para que vocês já possam começar a pensar na planta modelo, né? No estudo do corte da planta modelo, tá? Então a gente vai entender como é que faz corte, vou explicar para vocês os dois tipos que a gente precisa fazer, como que a gente tem que pensar, imaginar, né, o desenho desse corte. Então, e nós vamos nos aprofundar em corte na próxima aula. Mas o foco hoje mesmo é a gente entender planta de cobertura e aprender a desenhar um telhado. Por quê? Para que vocês possam finalizar a fachada e finalizar corte, precisa definir bem o telhado que quer para o projeto da planta modelo, tá bom? Então, hoje são esses os tópicos que a gente vai visualizar, que a gente vai conversar na aula de hoje. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de corte, né? Então, o corte, ele é uma seção localizada, é uma seção localizada no desenho, onde nos permite observar detalhamentos internos, tá? O corte, ele deve ser feito de duas formas. Então, a gente chama de corte transversal, que é esse corte feito na largura menor do terreno, então na largura do terreno, tá? Então, a gente chama de corte transversal, tá? E a gente tem o corte longitudinal. Ele é feito a mesma seção de corte no sentido do comprimento do terreno. Todo projeto, todo desenho de arquitetura, ele é composto por no mínimo dois cortes, tá, gente? Sempre um corte transversal e um corte longitudinal. Então, vamos voltar lá para o corte transversal. O que é, então, o corte transversal? Então, cortes são representações de vistas ortográficas seccionadas de tipo corte, obtidas quando passamos por uma construção, um plano de corte vertical paralelo às paredes e retirando a parte frontal. Aí depende muito da direção que a gente quer direcionar esse corte, e ali a gente vai, aonde está passando aquela seção de corte, são as informações principais que devem estar contidas, e o que está atrás do plano de corte vem numa textura, numa linha mais em segundo plano, né? Num traçado mais em segundo plano, tá bom? Então, esse é o corte transversal, então um corte paralelo, transversal, que passa na largura do terreno. Outra coisa, e aí a gente tem o corte longitudinal, que é o mesmo raciocínio, só que ele vem no sentido do comprimento do terreno, tá? Pessoal, outra coisa importante, todo corte deve passar na área molhada da construção, do projeto. Então, o corte tem que passar pelos banheiros, tem que passar pelas cozinhas, tem que passar na área de serviço. Por isso a gente faz dois cortes, porque às vezes um dos cortes consegue pegar os banheiros dos quartos, o outro consegue pegar o banheiro social, cozinha e área de serviço, tá? Então, os cortes devem passar pela área molhada do projeto, tá? Não adianta eu passar um corte num lugar que eu não vou ter o detalhamento da área molhada, ok? Obrigatório isso acontecer.
Ah, mas eu queria detalhar o pé direito, eu queria detalhar a escada. Aí você faz mais de um corte, você apresenta mais de um corte. No mínimo os 2 cortes. Se o corte que você vai apresentar, ele consegue fazer o detalhamento que você necessita de outros ambientes do projeto e além de tudo, passa pela área molhada do terreno, tranquilo, você pode apresentar apenas os 2 cortes, o longitudinal e o transversal. Se não, você apresenta mais de um corte para que você possa expressar aí o detalhamento do projeto, porque o corte é isso, ele é o detalhamento interno do projeto. Assim como a planta baixa, ela é o corte horizontal, né, do projeto. O corte, no caso a gente chama de corte, ele é o corte vertical, tá bom? E aí aqui um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui um corte transversal, tá? Eu posso direcionar a minha linha de corte. Eu posso querer que esse meu corte ele seja visualizado atrás, né? Atrás do plano de corte ou para frente do plano de corte. Quem indica isso é a seta que vai na linha onde eu indico a linha de corte na minha planta, tá? Então eu posso orientar dessa forma. Então é como realmente se eu passasse uma seção ali, cortasse essa minha visão tridimensional do projeto, da edificação, e eu conseguisse, né? Então, ó, vamos voltar aqui. Então, o corte, então, ele pode ser direcionado tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então, a gente diz o sentido da visualização do corte. E aí, ele deve ser indicado sempre na planta. Como que eu vou indicar? Então, vejam aqui, ó. Tá vendo que eu tenho esse aqui é a planta baixa dessa edificaçãozinha aqui, tá? Então, eu tenho aqui um terraço, um banheiro e uma salinha. Veja que o meu corte transversal está sendo indicado, olha, o plano de corte ele passa pela parte do terraço, passa dentro do banheiro, passa pela porta, passa pelo banheiro, pela parte da janela e está indicando a orientação, ó, na direção da sala. Depois eu tenho o corte transversal, que ele passa, olha, pela janela da sala, passa próximo aqui do vaso, né? Passa pela parede do banheiro, passa por todo o terraço, passa pela parede do terraço e tá orientando, ó, olhar na direção aqui da esquerda, né? Da edificação. Então, os 2 planos de cortes foram passados dessa forma. Então, vamos analisar. Então, quando a gente passou o plano de corte, então aqui, ó, tá exatamente na planta onde foi passado o plano de corte e o que é que eu quero enxergar no meu corte. Então, veja que eu vou enxergar o meu contrapiso, eu vou enxergar o piso, eu vou enxergar a espessura da parede, eu vou enxergar o vão da porta, eu vou enxergar a paginação do azulejo do banheiro, o box, a janela. Aonde o plano de corte passa, as paredes são cheias, tá vendo? O detalhamento é mais escuro. E o que não está no plano de corte, na seção do corte, eu trabalho com uma linha mais acinzentada, uma linha num plano de observação mais distante ao plano de corte. Eu consigo visualizar o que eu tenho além do plano de corte, mas eu não destaco como eu destaco o plano de corte. Então, essa seção que a gente vai chamar aqui, ó, o primeiro corte aqui é essa seção AA, tá vendo? É o corte AA. Essa seção AA, que a gente vai chamar de corte AA, é exatamente esse perfil, só que a gente não desenha ele em perspectiva, a gente desenha o corte em perfil. A gente desenha ele em perfil. E aí, o corte, ele serve para quê no projeto, né? Para que o desenho de corte, ele é importante no projeto? Porque ele vai nos orientar nos níveis das elevações do nosso projeto, das alturas. Então, aqui eu consigo mostrar o tipo de fundação,
Eu consigo mostrar o nível do terreno, né? Que geralmente o nível do terreno vai estar no nível da rua, então a gente determina o nível da rua como nível 0 e o nível da construção. Então veja que a gente tem aqui o nível da edificação mesmo. A 50, né? Aí a gente tem o recuinho ali, onde é o box do banheiro, geralmente 5 centímetros abaixo do nível do banheiro, e a gente tem o terraço um pouquinho mais baixo. O usual, por exemplo, no Código de Obras de Taubaté, o mínimo que o nível da casa deve estar é a 40 centímetros acima do nível da rua, tá? E é essa forma que a gente indica a setinha de nível em corte. Nível em planta a gente indica com uma outra simbologia, mas nível em corte a gente indica dessa forma, tá? Então, põe essa setinha, metade preenchida, metade vazia, e puxa o nível em cada altura do piso. Depois a gente faz a cotagem. Então, aqui a gente consegue cotar a altura do pé direito, a altura da laje, a altura da porta, né? A distância até onde vai os ladrilhos do banheiro, né? O desnível do banheiro, a altura de chuveiro, de janela. Então, a gente consegue posicionar. E aí, para cada tipo de representação, se é arquitetônico, que é o nesse caso, se é hidráulico, aí o que é importante de posicionar no corte hidráulico, né? Para cada projeto, se é elétrico. Então, o corte nos ajuda a perceber isso. Então, também importante o detalhamento do telhado, né? Se vem, no caso aqui, tá um telhado bem simplesinho, mas assim, sempre importante. É um telhado com laje e eu vou trabalhar madeiramento, só viga, caibro e telha de barro, então eu tenho que detalhar caibro, viga, telha de barro aqui. O meu telhado ele é embutido com telha, com outro caimento menor. Então, por isso a gente aprendeu alguns tipos de telhados na aula passada, para que vocês possam definir que tipo de cobertura vocês querem para a sua planta modelo, para vocês poderem definir o tipo de cobertura para poder fazer o corte, porque senão, correto? Senão não vai conseguir definir o corte, vai conseguir definir o corte até a laje, não sabe o tipo de telhado que vai pôr ainda. Então, esse é o corte transversal. Veja que o corte transversal, obrigatoriamente, ele passou pelo banheiro, né? Porque é uma edícula pequena, com um cômodo e um banheiro, então o corte transversal passou pelo banheiro. Vamos ver o corte longitudinal. Aqui o corte longitudinal, vamos voltar lá na planta. Corte longitudinal, olhando para o lado, né, direcionando a visão para o lado esquerdo, ele vai passar, então passou o corte aqui, rebateu para lá, então eu vou enxergar terraço, banheiro e sala, passei a seção de corte aqui e abri, né, rebati, então eu vou ver terraço, banheiro e sala. Vamos lá para o corte BB. Então, eu vejo aqui, tá vendo? A entrada no terraço, a parede, o nível do terraço, o nível do banheiro, que é o mesmo nível, tá vendo? O banheiro e o cômodo de dentro tá no mesmo nível, só que o box do banheiro é um nível mais baixo, só que esse corte não passa pelo box do banheiro, por isso que ele não aparece aqui. Veja que aonde está a linha de corte, onde é a seção de corte, o contorno com uma linha mais grossa, né, contínua grossa, e o que está no plano mais de fundo é uma linha mais fina, né, mas eu consigo ver os elementos até o final. Então, eu vejo porta, eu vejo ladrilho, vejo os elementos, janela. Então, tá tudo aqui, porta, batente, tá? Então, é dessa forma que a gente representa. Veja que o telhado, gente, vamos voltar aqui na planta aqui, ó. O telhado, ele tem, no caso aqui, se foi adotado um telhado de barro, né? Então, a gente sabe que a inclinação para um telhado de telha de barro é de acordo com o menor vão, de acordo com o menor vão, a gente vai pegar 30% do vão, tá? Então, eu vou pegar aqui na medida do meio e vou jogar 30% do vão aqui e vou fazer a cumieira,
né? Só que veja que na seção bebê, no corte bebê, ó, o corte bebê, ele não passa no meio na cumieira, ele passa um pouquinho deslocado da cumieira. Então, o que é importante? Eu saber essa distância. Qual é a distância que está o meu corte aqui, ó, da parede, dessa seção, para que eu possa marcar aqui na parede, tá vendo? Ah, o meu corte bebê, ele passa exatamente aqui. Então, é daqui até aqui a altura que eu vou representar no corte do telhado. Eu não vou representar essa altura total, porque meu corte não tá passando aqui, meu corte passa aqui, entendeu? É isso que vocês precisam se atentar também na hora de passar a linha de corte no telhado, tá bom? Bom, aqui são as indicações do nível, né? Como a gente representa no corte. Pode ser negativo quando tá abaixo do nível do solo, tá? Então, no caso, para as fundações, para subsolo. Nível 0 é sempre o nível da rua e acima do nível da rua sempre cota positiva, tá? De nível. A gente vai parar um pouquinho a questão do corte, eu quero que vocês visualizem, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na próxima aula, que vai ser o foco da gente treinar corte no desenho de vocês. E agora a gente vai desenvolver cobertura, telhado. A gente vai treinar, desenhar um telhado e eu vou passar um exercício de telhado para vocês, tá bom? Nós vamos adotar telha de barro, nós não vamos fazer corte, a gente só vai aprender a desenhar em planta. Então, em planta, a gente precisa nem pensar na inclinação, nada disso, tá, gente? A gente precisa saber só a desenhar o telhado. Aí depende da quantidade de águas que vocês querem colocar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um telhado bem recortado. Porque se vocês aprenderem a fazer um telhado bem recortado, o mais simples é o mais fácil, tá bom? Então, a gente vai continuar, então, finalizando, então, a nossa aula de cobertura, só para vocês relembrarem, o foco do nosso trabalho final é a nossa planta modelo. Então, eu estou falando de corte, porque vocês vão aplicar corte nessa planta modelo. Eu estou falando de cobertura, porque vocês vão aplicar cobertura nessa planta modelo. Vão fazer o telhado da planta modelo, tá bom? Mas para isso, a gente vai aprender o generalizado, né? Entender como é que se faz, para depois vocês poderem aplicar aí no desenho base, tá? Então, recapitulando, né? Cobertura é a parte superior da edificação, que protege de intempéries, né, que a gente já falou, e ela pode ser constituída por elementos de suporte resistentes, lajes, estruturas de madeira, estruturas metálicas. E alguns conjuntos de componentes com a função da vedação, que é o telhado, tá? E aí a gente também pode usar isolantes térmicos, acústicos, impermeabilizantes. Tudo isso para proteção da edificação. Agora, o telhado. O telhado, ele é aquilo que serve de proteção. É a cobertura que serve de proteção. Então, no telhado, ele é a parte que cobre, né? Que fecha a edificação. E que protege aí da chuva, do sol, do vento, né? E aí, então, como é que a gente trabalha, então, o desenvolvimento do desenho do telhado para que a gente possa posicionar os elementos que compõem esse telhado na casa. Então, de que forma eu vou definir o meu telhado para que ele seja também um componente estético, mas que ele não perca a sua função de proteção. Na verdade, eu tenho que pensar, como é que eu vou desenvolver meu telhado para que ele proteja, mas que ele também seja, que ele tenha um estilo, que ele compõe esteticamente o meu projeto, né? Então, a gente trouxe aqui de novo para vocês, agora um pouquinho mais animado, né? Trouxe aqui do computador mesmo, fiz uma renderizaçãozinha aqui, e é o seguinte, então, para vocês entenderem, então, o telhado, ele pode ser composto só por 2 águas, ele pode ser composto por mais águas. Então, aqui eu fiz uma casa, por exemplo, uma casa em L, né? Eu posso trabalhar com o telhado de 2 águas e vai ter o encontro da água furtada aqui, ou eu posso também trabalhar com espigão, fazer aquele telhado
sem ter, né, essa testeira ou trabalhar com tesoura aqui. Mas, de qualquer forma, nós temos elementos que podem trabalhar a composição e a beleza do telhado de acordo com o estilo da casa, né? E aí, isso para telhado que eu quero trabalhar telha de barro. Se for telhado com platibanda, eu nem preciso trabalhar tanto recorte assim. Eu já posso trabalhar só com a telha mesmo de fibrocimento, caimento muito simples, uma água, 2 águas no máximo, porque vai ficar embutido na platibanda. Aí eu não preciso pensar em recorte de telhado. Mas para quem quer deixar telhados aparentes, com estruturas de madeira aparente, é importante saber essa composição de telhado aqui. Então, a gente já falou um pouquinho da questão do caimento das águas, da cumieira, do espigão, das águas furtadas. A gente falou disso na aula passada. Hoje eu trouxe outros elementos internos, né? Como a tesoura, dependendo se o telhado for aberto, então não for apoiado na parede a água, eu trabalho com a tesoura para apoiar o telhado, para apoiar o vigamento, né? As vigas, os caibros e as ripas, né? A gente tem a empena, que a gente chama que é essa frente, essa testeira aqui, essa frente a gente chama de empena, né? Que é essa diagonal aqui, a gente chama de empena, tá? A parte mais alta do telhado a gente chama de cumieira. Essa parte do encontro das alturas do telhado a gente chama de espigão, e o encontro da calha, vamos pensar que como se fosse uma calha, é o encontro da caída dos telhados, a gente chama de água furtada. A testeira, ela é um acabamento que a gente coloca em todo o contorno do telhado, é um madeiramento, né, que a gente chama de testeira, e depois vem a calha, que ela pode ser aparente ou embutida na testeira. Aí depende muito de cada um, de cada projeto, de como vai adaptar esse recolhimento da água do telhado aí a partir do calhamento, tá bom? Então aqui tem mais alguns detalhes de telhado para vocês. Aqui eu coloco também as terças, que são ripões, mas também pode trabalhar com vigas um pouco mais robustas, dependendo do tamanho e do peso do telhado, tá bom, gente? Tudo isso é muito importante saber, vocês vão aprender um pouquinho em sistemas estruturais, essa parte de cálculo de madeira de telhado, né? E aí vocês vão ficar mais íntimos de como escolher que tipo de viga, de terça, né? E aí vai muito do peso desse telhado, né? A espessura dessas madeiras que a gente escolhe para colocar no nosso telhado. Bom, hoje nós vamos aprender a desenhar um telhado nesse perfil, tá bom? Então, como que a gente vai desenhar um telhado? Esse vai ser o exercício da aula de hoje. Então, eu quero que vocês vão desenhar o contorno da área construída. Para o telhado, gente, é sempre assim. A planta de cobertura, ela é sempre assim. A área construída na planta de cobertura, porque na planta baixa, quando eu desenho a planta baixa, é a imagem do beiral que vem tracejada. Quando eu vou desenhar a planta de cobertura, é o inverso. O contorno da área construída vem tracejado e o contorno do telhado vem contínuo grosso, tá? Então, vocês vão desenhar o contorno da área construída e jogar meio 50 centímetros, tá? Meio metro, nós vamos trabalhar com o beiral de meio metro. Vocês vão jogar meio metro da área construída e vão fazer o contorno do telhado, tá? Porque aí a gente já desenha com o beiral. Aí eu coloquei a medida da área construída para vocês, ok? Então, vocês vão desenhar esse contorno, então, com 3,5, com 5, com 3, com 5, 9,5, 2,5, 3, fechou. Desenhou a área construída, joga meio centímetro no contorno e fecha o contorno do telhado. Então,
Vocês vão fazer esse processo aqui. Até aqui tá muito fácil. Eu nomeei A, B e C aqui para vocês, por quê? Porque geralmente é assim, ó, vou voltar lá no desenho do telhado. Para que a gente trace a cumieira do telhado, nós sempre vamos trabalhar com o menor lado, tá? Nós sempre, não é o menor lado, vamos falar direito. Nós vamos trabalhar sempre com a largura do terreno, com a largura da área construída. Então, nesse lado aqui, por exemplo, eu tenho esse comprimento, essa largura. Então, a cumieira vem no sentido do comprimento, eu pego a largura, divido ao meio e traço a cumieira. Aqui é a mesma coisa, eu pego a largura, né? Então, eu pego o menor lado daquele ambiente. O menor lado é onde eu vou traçar a cumieira. Então, vamos aqui, ó. Nesse desenho, eu marquei para vocês qual é o menor lado de cada ambiente, para que a gente possa desenvolver o telhado. Então, eu tenho esse espaço aqui, ó, que se a gente fosse fechar um retângulo aqui, que daria um telhado, né, para a gente desenvolver um telhado aqui. Então, esse é o menor lado, tá? Então, eu vou ter uma cumieira aqui. Depois, eu tenho esse comprimento que eu posso encostar lá, fazer outro retângulo grande aqui, eu vou ter uma cumieirona aqui. E depois, eu tenho esse lado A, que se eu fechar um retângulo até encostar aqui, eu vou ter outra cumieira aqui. Nesse caso, a gente vai trabalhar um telhado com várias águas e aqueles telhados recortados, né? Onde essas cumieiras, elas vão se encontrar e a gente vai fazer aqueles recortes onde, né, o menor embute no maior, e aí a gente vai tendo aqueles recortes das águas para cada lado do telhado, tá? Então, eu vou explicar para vocês facinho, super fácil de fazer. Se fosse um perfil retangular, por exemplo, se fosse só um retângulo, vamos pensar se a gente tivesse um terreno aqui de 3,5 por 10, que, né, pegasse 5 aqui, 5 aqui. Fosse um terreno de 3,5 por 10. Ia dividir no meio aqui, uma água para lá, uma água para cá. Ou no máximo ia fazer 4 águas, entendeu? Muito simples para desenhar telhado. Agora, nesse caso, que é um perfil mais recortado, a gente vai trabalhar um telhado mais recortado. Então, primeiro passo, desenhar a área construída toda tracejadinha e o perfil do beiral em área contínua na escala aqui 1 para 1, tá bom? Então, eu fiz aqui para vocês e já desenhei a cumieira, tá? Então, depois da gente desenhar o perfil do telhado, aí a gente vai começar a traçar a cumieira e aí a gente vai traçar de acordo com o que eu acabei de explicar aqui para vocês, gente. Pegando o lado A, o lado B e o lado C, tá? Que é o menor lado de cada espaço, de cada ambiente aí pra gente desenhar o telhado. E aí, ó, veja bem, eu peguei o lado A, achei o ponto médio, tracei a cumieira. Na verdade, vocês podem passar, né? Mas como eu sabia que ia encostar aqui, eu parei aqui. Tracei a cumieira do lado B, atravessei e tracei a cumieira do lado C. Então, a gente vai ter essas 3 linhas que vão nos proporcionar a cumieira desse telhado e desse telhado, tá bom? Então, vocês vão fazer isso daí. Feito isso, nós vamos começar a trabalhar as águas furtadas. O que é água furtada mesmo? Vamos voltar lá no desenho. A água furtada, nós vamos trabalhar um telhado super recortado. A água furtada é isso aqui. A gente vai trabalhar o espigão. Então, a gente vai trabalhar isso aqui, ó, espigão e água furtada. Nós vamos trabalhar as duas coisas agora ali, nós vamos desenhar. Tanto o espigão, isso a gente está desenhando em planta, tá bom? Tanto o espigão quanto a água furtada, a gente trabalha com ângulo de 45 graus, tá bom? Então, a gente vai traçar as bissetrizes de todos os cantos da planta do telhado. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, a gente tá aqui, ó. Então, vamos desenhar os espigões e as águas furtadas. Aqui, a gente tá desenhando um espigão. Aqui, a gente tá desenhando uma água furtada.
Aqui a gente está desenhando um espigão, tá vendo? Tudo com ângulo de 45 graus. Vocês podem desenhar, tá vendo? Aqui é tudo 90 graus, né, gente? Ó, todos os cantos com 90 graus. Vocês podem desenhar utilizando o transferidor. Eu aqui usei o transferidor, né? Posicionei, tá vendo? Vocês conseguem ver o pontinho aqui? Eu posicionei o transferidor, marquei o ângulo de 45 graus. Posicionei o transferidor, marquei 45 graus. Fui fazendo isso. E aí, sucessivamente, vocês vão fazer isso em todos os vértices, todos, tá? Em todos os vértices do telhado, vocês vão puxar o ângulo de 45 graus, para que a gente possa trabalhar água furtada e espigão. Então, vamos lá, ó. Então, veja bem. Então, eu encostei, sempre encostando na cumieira. Então, vamos lá, ó. Desenhei, vim aqui, desenhei o espigão, vim aqui, encostei água furtada, aqui, tá vendo? Fiz isso daqui. Praticamente, eu consegui definir essa água, Algumas águas ficaram fáceis de ser definidas. Aonde é que embolou o meu telhado? Nesse meio aqui. Então, aqui é aonde a gente começa a ter que analisar o recorte do telhado, né? E aí é que vem o estudo daqui, da onde eu tenho a maior largura para a menor largura. Então, veja bem, esse aqui é a maior largura de telhado que eu tenho. Então, esse telhado embute esse, que embute esse, né? Um embute o outro, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui comigo. Esse telhado aqui, essa água aqui, ó, ela é maior do que essa água desse lado menor aqui. Vocês não concordam comigo? Então, esse telhado menor aqui, ele vai morrer aqui. E esse pano de água que tá aqui, ele vai ter que subir para encontrar com essa cumieira mais alta aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar uma linha paralela com um ângulo de 45 graus aqui e vamos trazer, ó, essa linha paralela. Como esse telhado menorzinho acabou nessa cumieira aqui, encostou aqui, ó, tá vendo? Com essa água furtada, esse telhadinho pequeno vai ter que acabar aqui automaticamente. Então, nós vamos pegar esse ponto de encontro, esse telhadinho acaba aqui, e agora ele vai aumentar e vai encostar nessa cumieira mais alta. Então, essa água, ela vai ficar parte baixinha, parte mais alta. Então, a gente vai trabalhar uma paralela em 45 graus, nesse ponto, até encostar nessa cumieira, tá bom? Esse é um ponto. Aqui, a mesma coisa. Esse telhado aqui é maior que esse aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Esse telhado também vai ter que ir para a parte mais alta. Então, como esse é a cumieira mais alta, os dois telhados menores, eles vão ter que subir para a cumieira mais alta, para poder fechar esse telhado. Então, aonde essa água furtada encostou nesse telhado menor, ela vai subir para o telhado maior. Aonde essa água furtada encostou na cumieira mediana, ela vai subir para a cumieira mais alta. Então, vamos analisar aqui. Tá vendo? Ó, eu apaguei, tirei todos os elementos que não me interessavam aqui, e agora nós vamos fechar essa cumieira menor segue para a cumieira maior, essa água furtada menor segue para a cumieira mais alta, tudo em ângulo de 45 graus. E aí, nós vamos ter esse fechamento de telhado, e aí nós vamos ter esse telhadinho fechadinho. E aí, qual é o próximo passo? Só reforçar a linha do telhado e fazer a demonstração da caída das águas. Ai, gente, desculpa. Fazer a demonstração da caída das águas do telhado, tá bom? Pessoal, vocês vão fazer esse exercício para treinar, de acordo com o passo a passo que eu expliquei. A única coisa que vocês vão usar, régua
e ângulos de 45 graus, tá? Vocês só vão trabalhar com ângulos de 45 graus aí para desenhar telhado. E todo telhado é assim. O ângulo que a gente trabalha é ângulo de 45 graus. E sempre vocês têm que pensar o seguinte: a cumieira da largura maior é a que comanda as menores. Então, sempre as menores têm que fechar na cumieira maior, tá bom? Esse telhado ele é mais complicadinho, por isso eu fiz com vocês. Aí eu vou passar um exercício para vocês treinarem aqui, tá? Então, seguindo o mesmo raciocínio, eu quero que vocês desenvolvam 2 telhados aqui. Aqui, ó, já está com o contorno, tá bom? Esse aqui já é o contorno do telhado. É só vocês, vamos treinar, deixa eu ver, estipule a dimensão para o telhado e não esqueça de marcar a projeção da área construída. Adotar beiral de 50 metros, de 50 centímetros, né? De meio metro. Então, esse é o perfil. Vocês podem pôr a medida que vocês quiserem, como se fosse a área construída, e vão adotar para dentro ou para fora, aí vocês que vão estipular, a área construída tracejada e vão desenhar o telhado. Professora, posso desenhar só de 2 áreas? Vocês é que vão estipular. Vocês aprenderam agora a fazer um telhado bem recortado. Então, usem a criatividade, porque quanto mais vocês aprenderem a fazer telhado, melhor para as obras de vocês daqui para frente. Então, esse é o exercício 1 que eu quero que vocês façam, desenvolvam, tá? É o foco da aula de hoje, tá bom? O exercício 2, agora que você já aprendeu a desenhar o telhado, desenvolva o telhado do seu projeto modelo. Faça a planta de cobertura e desenhe o seu telhado escolhido. Então, é isso que o foco para a nossa aula de segunda-feira, que eu acabei não conseguindo trabalhar com vocês, era trabalhar o telhado, tá bom? Então, eu tô passando hoje para que vocês não fiquem atrasados. E o conteúdo de corte é só para a gente já dar um início para a próxima aula, para a gente já ir pensando nos próximos passos do projetinho, tá bom? Pessoal, eu vou disponibilizar o videozinho para vocês. Obrigado pela paciência. Segue a aula de hoje. Espero que vocês consigam, com a explicação, fazer o telhado dado e o exercício e desenvolver o telhadinho de vocês. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente vai fazer um atendimento individual sobre telhado para cada um de vocês, tá bom? Um beijo, bom feriado e até a próxima aula.